Obrigado, Sr. Coordenador. Agradeço a palavra e gostaria de cumprimentar o Dr. João Carvalho, a sua representação do IMT. Por razões de trabalhos parlamentares, juntei-me à reunião já durante a intervenção do Sr. Presidente e talvez por isso há aqui um elemento que possa ter escapado na apresentação inicial, que é, ao fim e ao cabo, o papel do IMT nesta questão. Com a consideração até institucional que o IMT nos merece, não faria sentido que a Assembleia o convidasse para uma reunião, ou o convocasse para uma reunião sobre esta matéria para trocarmos impressões da mesma forma como faríamos num colóquio lá fora, numa coisa qualquer. E, portanto, é na qualidade de Presidente do IMT que o senhor cá está, é nessa capacidade que agradecemos o seu contributo e, portanto, eu não lhe vou fazer perguntas sobre as questões ambientais na Arriba Fóssil, nem vou fazer perguntas sobre o sentimento das populações de Trafaria. Podia transmitir aqui, como temos feito noutras ocasiões, e, portanto, eu podia falar aqui do Centro de Saúde da Trafaria que deixou de dar consultas, do encerramento dos Correios, do conjunto de equipamentos que têm sido encerrados da Trafaria, que as pessoas bem se queixam de um conjunto de investimentos que seriam necessários e aquilo que foi conseguido foi a ferros à custa de muitas lutas, como é o caso do IC32. Bom, aquilo que neste caso se trata é das medidas anunciadas pelo Governo para o Porto de Lisboa e em particular para o terminal da Trafaria, para o dito, anunciado, hipotético terminal de contentores da Trafaria e da ótica do IMT estas opções. A primeira questão que eu penso que seria importante clarificar, e digo clarificar porque admitindo que a informação fosse dada, mas as perguntas foram feitas, algumas delas colocam a dúvida, é se ficou clarificado qual é o papel do IMT neste processo. Qual é o papel do IMT neste processo? Até onde é que os senhores vão? Qual é o papel que os senhores assumem aqui? Qual é a intervenção que os senhores assumem? O que é que se propõem a fazer? Porque nós ouvimos falar muito da regulação dos setores, ouvimos falar muito da regulação dos mercados, mas mesmo do ponto de vista da consideração que nós consideramos inadequada, estrategicamente errada, de vistas curtas do setor marítimo-portuário como um negócio, como um setor económico apenas e não como um vetor estratégico de desenvolvimento do país, como um serviço público fundamental, não apenas para a economia, mas para a própria soberania nacional. Mesmo se olhássemos apenas da esfera do negócio, digamos assim, da regulação da atividade económica, há aqui coisas que só nessa esfera redutora já daria para pôr em causa tudo o que está colocado neste anúncio do Governo, que iria desestruturar e desregular completamente o setor marítimo-portuário e aquilo que pode ser a condenação, em larga medida, do seu futuro. E nesse quadro, a segunda questão que lhe coloco é, do ponto de vista do IMT, até que ponto é que os negócios anunciados são para serem assumidos como dado adquirido? Isto é natural que assim seja? É normal que assim seja? O Governo anunciar numa conferência de imprensa que é até agora a única coisa que existe, e eu penso que isto há de ter sido sublinhado, ou deve ser sublinhado, que é o facto de até agora só existir um texto de uma conferência de imprensa relativamente ao que está em cima da mesa. E, portanto, terminal de contentores da Trafaria, marina em Pedrosos para mega iates, e a expressão, estou a dizer, textualmente citada da informação do Governo, o terminal de cruzeiros para Santa Apolónia. O que isto tem a ver com decisões de planeamento estratégico, com opções de desenvolvimento, com intervenções no território, com negociações de contratos de concessão, com a dimensão dos prazos de concessão negociados? Sr. Presidente, há aqui um conjunto de opções de grande impacto no setor e na região e no país que estão demasiado alheios, estão longe demais
do escrutínio público e do conhecimento da esfera pública. A própria questão do número de anos do contrato de concessão para uma coisa aparentemente tão discreta e tão pacífica, que está longe de o ser, do terminal de cruzeiros. Quantos anos de concessão? Como é que se chegou àquele montante? Como é que se chegou àquele prazo? Como é que se negociou isto? Como é que isto se trata? Será numa audiência à porta fechada? Num gabinete do Ministério? Como é que isto se negociou? Como é que se chegou àquele ponto? Como é que se chegou àquele concessionário? Não há perguntas a mais nestes processos, mesmo na ótica restrita do negócio e da regulação do setor. E eu pergunto-lhe se é natural ou normal que estas decisões, algumas muito mais adiantadas do que outras que são apenas esboços do ponto de vista teórico, é que se colocam atualmente. Para terminar, eu gostava de colocar uma pergunta que tem a ver com a questão das acessibilidades, complementando aquilo que já foi colocado. Os responsáveis da REFER e da Estradas de Portugal, estou-me a lembrar destas duas instituições, deram conta, neste grupo de trabalho, que a expectativa colocada em termos de deslocação de transporte terrestre da carga movimentada seria da ordem dos 85% a 90% de mercadorias em ferrovia. Eu não estou enganado, pois não? Foi desta ordem de grandeza, 85% a 90% a expectativa de transporte de mercadorias em ferrovia. Isto no nosso país eu acho que é caso inédito. Será a primeira vez na nossa história que isto se consegue. Estamos nos 3, 4, não é 13, nem é 30, é 3%. E, portanto, se é neste pressuposto, se é com estimativas desta natureza, que se faz o pressuposto para o estudo e o planeamento territorial de uma opção destas, com o impacto que isto tem, eu pergunto-lhe até que ponto é que o IMT conhece isto, até que ponto é que o IMT analisa isto, se era capaz de assinar por baixo de uma coisa destas, com o que isto implica da proibição do uso da rodovia. Na prática é o que isto significa. Até que ponto é que se pode proibir um exportador de utilizar a rodovia para levar um contentor até um porto? Estaremos aqui com uma terceira travessia escondida com o túnel de fora? Que negócios é que estão aqui envolvidos neste processo? Que expectativas é que estão a ser colocadas do ponto de vista, ou que ameaças é que estão a ser colocadas do ponto de vista das acessibilidades terrestres na ligação a este hipotético mega terminal? São estas as questões que eu gostava de colocar e agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Eu queria só começar por fazer uma pergunta que tem a ver com os parceiros do IMT. No que diz respeito ao Porto de Lisboa, se o IMT emitiu parecer só sobre a questão do terminal de cruzeiros, ou se há mais algum parceiro ou algum processo em que tenha já tomado posição. Gostava de pedir, penso que é importante, até porque nós temos a tendência para focalizar muito, e é natural que falamos essencialmente sobre o terminal da Trafaria, mas era importante para esta Comissão e para este grupo de trabalho, para estas comissões, porque são várias comissões parlamentares, termos esse documento e, portanto, solicitava que pudesse partilhar connosco essa informação e esse documento. Há pouco não referiu, mas a questão que eu coloquei sobre os prazos de concessão, qual é a avaliação que o IMT faz relativamente a estes negócios e a estas concessões? E gostava de agradecer-lhe o testemunho que nos dá relativamente às acessibilidades terrestres e, digamos, a articulação modal para com o transporte terrestre. Porque eu digo sinceramente, independentemente das opiniões e das reservas que possamos fazer sobre aquilo que nos é dito, é completamente diferente a dúvida que eu pudesse colocar, qualquer deputado pudesse colocar,
relativamente a uma dada afirmação, ou termos aqui o IMT a dar o seu testemunho e o seu presidente em relação ao benchmarking que se faz na repartição modal do transporte de mercadorias. Porque quando nos é dado em afirmações prestadas ao Parlamento a informação de que 80% a 90% do tráfego ser realizado por modo ferroviário é o pressuposto deste projeto, é muito importante que haja a clarificação do que está aqui em causa. E eu agradeço-lhe o testemunho, porque vem confirmar, ao fim e ao cabo, a apreciação que todos nós fazíamos, de que era impossível termos este número. Que era impossível. O que vem, do meu ponto de vista, colocar uma interrogação muito grande na própria credibilidade da fundamentação técnica deste tipo de projeto. Porque um projeto que se apresenta tendo como pressuposto a esmagadora maioria da carga movimentada por via terrestre ser feita através da ferrovia, afinal o que nós temos é exatamente o contrário. Não será 80% a 90%, mas será perto disso. Será perto disso, porque estamos a falar dos melhores indicadores a nível europeu, que falou do caso de Roterdão, etc., mas isto num contexto em que as infraestruturas ferroviárias já lá estão há muitos anos. Não é num quadro de investimento, num investimento massivo de recursos para criar a ligação ferroviária que hoje não existe. E, portanto, há investimentos, há desenvolvimento, há melhoria, mas a pergunta que eu faço é, quando o Sr. Doutor nos diz que há naturalmente, e tinha que ser assim, quer dizer, faz sentido a sua afirmação, que há naturalmente um aumento dos custos logísticos da mercadoria, do ponto de vista das acessibilidades terrestres, fruto do investimento que é feito na rede ferroviária e na ligação ferroviária àquele terminal, e que, do outro lado da mesa, estão, digamos, os operadores de transporte rodoviário, que já hoje oferecem esta flexibilidade em termos tarifários para os exportadores, em que tanto podem levar para Leixões como para Lisboa pelo mesmo preço. Bom, estamos mesmo a ver o que é que vai acontecer num contexto destes. Bom, então a pergunta é muito concreta e muito sublinhada. Que impactos é que isto tem na rede viária da região? O que é que isto significa? Porque então já não estamos a falar apenas do esmagamento daquela zona por caminhões no transporte rodoviário pesado, que já hoje são dezenas de milhares que circulam regularmente para a Trafaria, para os silos. O Sr. Presidente dirá, até por causa dos silos faz falta a ferrovia. Bom, mas a questão, as pessoas que estão nisto a perder dinheiro, fazem questão de recorrer à ferrovia gastando mais do que na rodovia? Ou vão continuar a recorrer à rodovia com uma vantagem comparativa para a rodovia que hoje não existe em termos comparativos? Tem o monopólio da ligação, mas a comparação em termos de preços vai ser muito diferente, não é? E, portanto, a questão que eu lhe coloco é, não vamos partir do princípio que aquele milhão de contentores, passando para 2 milhões, não será nada para transshipment, será uma grande parte para transshipment. Mas a carga movimentada para a região, para exportar a partir do Oeste, para exportar a partir do Grande Lisboa, para importar e abastecer aqui esta região, essa não se tira, essa fica sempre na equação. E então essas centenas de milhares de contentores que passam a atravessar o rio para abastecer esta região, que impacto é que têm na rodovia, na rede viária, nas acessibilidades, no consumo, porque depois em termos económicos isto também tem que se fazer do ponto de vista do cálculo dos impactos económicos, das ditas externalidades, que o senhor conhecerá melhor até. O que é que isto significa para a economia? Do consumo de combustíveis fósseis, dos recursos energéticos, da emissão de gases poluentes. Fazermos esta movimentação de centenas de milhares de contentores de e para a região de Lisboa, que é aí que tem o seu destino de origem, Lisboa Oeste.
qual é o impacto que isto tem? Porque estamos a falar do setor marítimo portuário, mas o IMT tem competências diretas do ponto de vista dos transportes, da mobilidade, da rede viária, das acessibilidades. O que é que está considerado e, afinal, que pressuposto é que existe? Porque, então, Sr. Doutor, alguém esteve a dizer, eu não vou dizer que esteve a mentir, alguém disse à Assembleia coisas que não são verdade. O pressuposto é mesmo esse ou alguém se enganou? E qual é o pressuposto daquilo que é dado conhecimento ao IMT? Qual é o pressuposto da utilização modal? Estamos a investir, ou estamos a falar do investimento de centenas de milhões de euros para uma ferrovia que pouco vai servir, porque vai ter uma utilização muito minoritária do transporte que vai ser feito? Ou vamos ter uma ligação que vai ter impactos do ponto de vista rodoviário e ambiental e energético muito maior do que está a falar hoje em dia? Uma parte que até agora tem estado escondida. Peço desculpa, Sr. Coordenador, uma última questão brevíssima. Tem a ver com a ligação ferroviária ser um investimento privado ou público. Se é um investimento privado, quem é que será o titular dessa rede, dessa linha? Ou seja, se a linha é construída pela REFER, será da REFER e cobra-se a taxa de uso a quem lá passar. A linha pode ser construída por um privado e oferecida à REFER? Com que contrapartidas? Passa a ser a propriedade de quem? A partir do momento em que fosse privado. E, nesse caso, com que titularidade e com que soberania do ponto de vista da rede ferroviária nacional? Estaríamos perante um ramal privativo? Ou estaríamos perante um ramal da REFER de pleno direito, com tarifas diferenciadas, com o que isso pudesse significar em termos da tal concorrência que o Sr. tinha que apreciar? Este elemento, parecendo um pormenor, era importante também que fosse clarificado na sua intervenção. Muito obrigado e agradeço a tolerância. Muito obrigado. A oportunidade é muito breve, mas estaremos todos de certeza de acordo que esta é uma questão central e é uma questão nova, que é a questão rodoviária. As Estradas de Portugal, na reunião connosco, que eu apontei, disse que está previsto um investimento marginal no investimento rodoviário, uma despesa marginal no investimento rodoviário. Aquilo que eu coloquei tem a ver com a informação que o IMT dispõe sobre a rede viária, não se existem estradas para a trafaria. A gente sabe que há. A gente já conhece que há estradas para a trafaria. A questão é se há investimento previsto ou se há alguma alteração a esta indicação que a gente tem de despesa marginal no investimento rodoviário e essencialmente ser através da ferrovia, quando a movimentação de carga é na sua esmagadora maioria, confirmamos agora, Sr. Presidente, por via rodoviária. Que impacto é que este acréscimo, esta nova carga sobre a rede viária tem, de acordo com a estimativa que os senhores têm? Eu agradeço. Isto não é uma questão nova, mas é um aspecto que importava mesmo clarificar e perceber melhor. Muito obrigado. Sim.